Olá, muito bom dia e bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Nessa quarta-feira, devido ao feriado do Dia do Trabalho, a Bolsa não abre aqui no Brasil. Por isso, as atenções do mercado se voltam para a decisão de política monetária do Federal Reserve, que será divulgada às 3 horas da tarde. E isso já afeta desde as primeiras horas da manhã a operação dos índices futuros americanos, todos em queda, mantendo a cautela antes do Fed. Expectativa também sobre as falas do presidente do Banco Central americano, que logo depois da divulgação da decisão dos juros, costuma dar entrevista coletiva. E esse é o momento mais esperado pelos investidores para conseguir captar sinalizações dos próximos passos. E quando pode começar o tão aguardado ciclo de cortes. Lembrando que a expectativa da maioria dos mercados para a decisão de hoje é de manutenção dos juros. Os cortes já não são mais aguardados para esse primeiro semestre. E em entrevista ao âncora da CNN, William Vac, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falou sobre o impacto dos juros dos Estados Unidos na economia global. Vamos ver. Reconhecer que a dívida do mundo desenvolvido cresceu muito e foi o grupo que mais gastou, aliás, de forma até, vamos dizer assim, a gerar uma desigualdade, porque o mundo desenvolvido gastou 25% do PIB na pandemia. O mundo emergente gastou 10%. E os low income countries, que são os países mais pobres, que é o que a gente chama de LIC, gastaram só 4%. Então, exatamente agora, os países que mais precisam são os que menos gastaram e o que tem maior dificuldade de acessar fundos, porque o custo do dinheiro está muito mais alto. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, que é relevante, é que como esse fiscal ficou muito alto, esse fiscal acho que alimentou, vamos dizer assim, impulsionou um pouco a demanda de bens, o que a gente vê hoje, e aí tem uma opinião bastante dividida entre economistas em relação a isso, mas eu estou no grupo que acredita que esse impulso fiscal maciço, essa quantidade de dinheiro que foi colocado em circulação gerou aí um movimento na demanda, né, que foi um pouquinho mais permanente, isso faz com que a redução da inflação seja mais lenta. Então, no final das contas... Portanto, dos juros. Portanto, você tem um juros mais alto. Então, você tem um juros mais alto por mais tempo sobre uma dívida que é muito maior. Então, para nós, mundo emergente, que precisamos de recursos, a vida ficou um pouco mais difícil. O Brasil até tem um caso um pouquinho melhor, porque tem uma parte externa sólida, a gente é exportador de alimentos, mas assim, de uma forma geral, o mundo ficou mais vulnerável. O que pode acontecer aqui agora? Você pode começar a ter, vamos dizer assim, uma preocupação em relação à dívida global, ou você pode ter em algum momento uma revisão desse tema do crescimento americano e a taxa de juros começar a cair mais rapidamente, e aí a gente tem um cenário melhor para frente. Hoje, o que parece que vai ser a realidade é que a taxa de juros americana vai ficar mais alta por mais tempo, então a gente vai ter esse fenômeno aí que a gente vai ter que conviver mais tempo. E a temporada de balanços financeiros também continua no radar dos investidores. A Amazon divulgou resultados trimestrais acima das expectativas de Wall Street. Isso porque o interesse em inteligência artificial ajudou a impulsionar o crescimento da computação em nuvem. As vendas no primeiro trimestre cresceram 13% para mais de 143 bilhões de dólares, acima dos 142 bilhões esperados. Olhando para a receita do período, a companhia teve um crescimento de 17%, subindo a 25 bilhões de dólares. Contrariando a tendência das Big Techs, a Amazon não anunciou dividendos. Essa foi a primeira edição do CNN Mercado, mas eu volto às 5 para meio-dia com mais atualizações. Até lá!